Nós estamos aqui com o programa Seu Lado Doce e eu quis parar um pouquinho o desenvolvimento da nossa receita, do nosso bolo incrível de hoje, para compartilhar com você como eu compro os meus ovos e como eu armazeno na minha casa. Eu sempre estarei compartilhando com você algumas práticas diárias da minha vida na minha cozinha em casa. Então, vamos comprar ovos, porque os ovos é um item que nós colocamos em toda listinha de feira em nossa casa. Olha só, você usa ovos no omelete, você usa ovos numa salada fria, você usa ovos em um bolo, você usa ovos em panqueca. Gente, é uma infinidade de coisas que vocês podem comprar, utilizar os ovos. Então, a seleção, o critério na hora da compra é muito importante. Não é simplesmente chegar ao supermercado, ao mercado e pegar um pente de ovos e carregar para casa. Então, eu quero falar com vocês como eu faço, como eu e meu esposo, nós que fazemos as compras lá de casa, como que a gente faz sempre. Primeira coisa, verifique a data de validade dos seus ovos. Normalmente, na etiqueta dos seus ovos, é primordial que na embalagem sempre tenha a data que foi embalado e a data de validade. Então, muita atenção nesta hora, porque às vezes no supermercado a gente vê, pilhas de ovos e a gente sempre pega ali os primeiros. Então fique atento, é uma dica. Normalmente aqueles que estão atrás, eles são mais novinhos, tá? São mais frescos. Então quando eu chego em casa, eu não lavo os ovos. Gente, muito cuidado. Muitas pessoas falam que tem que chegar, tem que passar um paninho com vinagre, com água. Nada disso. Não precisa lavar os seus ovos para você guardar em sua casa, não. Como eu faço? Claro, agora com esse período que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado. Então, chega em casa, eu sempre deixo a nossa feira sempre na nossa área de serviço. A gente bate, borrifa assim um álcool, deixa por um tempo, vem com um paninho também passando, porque se eu tocar, lógico, nos tempos de hoje, antes a gente não pensava assim, se eu toco nos meus ovos com as minhas mãos sujas, desse plásticozinho, a gente vai contaminar também todos os nossos outros elementos que vão estar em nossa geladeira. Então, olha só, eu abro a embalagem, nada de paninho, nada de lavar, porque essa camadinha dos ovos, ela é porosa. Tá? Então você não pode passar nada porque senão vai penetrar no seu ovo. Eu utilizo uma vasilha como essa aqui, nós estamos no programa, e eu coloco cuidadosamente os nossos ovos dentro de uma vasilha com tampa. Tá? É necessário que essa vasilha tenha tampa. Eu não achei aqui ainda em Montes Claros, mas eu sempre vejo uma dica ou outra na internet que tem umas embalagens para colocar ovos, como esse pente que a gente compra no supermercado, porém ela tem tampa. Então pegue os seus ovos, coloque numa embalagem, numa vasilha de vidro ou de plástico e tampe. Cuidado para que não quebre. E coloque essa vasilha com ovos na sua geladeira, de preferência na primeira ou na segunda prateleira. Se vocês forem notar, as geladeiras da sua mãe ou então dos seus avós, algumas geladeiras mais antigas, o compartimento de ovos ficava sempre na porta. Hoje nós não vemos mais nas geladeiras novas, modernas, o compartimento mais por ovos, aqueles ninhozinhos, só para colocar os ovos na porta. Porque foi comprovado, e a gente, logicamente, a gente pensando, a gente consegue perceber isso, a porta da nossa geladeira, a temperatura, ela oscila muito. E os ovos, eles não podem ficar com essa temperatura oscilante. Tá? Porque isso faz com que a qualidade do seu ovo caia um pouquinho, A gente tem também outras formas de testar se o ovo está fresco ou não. Muitas pessoas percebem isso quando vão fazer os ovos cozidos, Só percebe nesta hora. Quando coloca os ovos chegaram a boiar, os ovos não estão próprios para consumo. E é isso mesmo. Se vocês quiserem, façam um teste na casa de vocês. Pegue um copo com água, coloque o seu ovo. Se o seu ovo afundar, o ovo está fresco, próprio para consumo. Flutuou, subiu, ele não está próprio para o consumo. Ok? Não arrisque, para que você não seja surpreendido na hora de você for quebrar o seu ovo para poder fazer seu bolo delicioso. E agora vamos voltar
para o desenvolvimento da nossa receita? Então, vamos já começar a executar a nossa receita do nosso bolo de damasco com laranja e gotas de chocolate? Vamos perfumar essa cozinha do seu lado doce? Primeira coisa, nós vamos separar já os nossos ingredientes secos dos nossos ingredientes líquidos. Uma diquinha, tá? Gente, essa diquinha é do tempo da vovó, tá? O que é? Você vai pegar da sua farinha de trigo mesmo, essa que foi pesada, reservada, vamos colocar apenas um pouquinho no nosso damasco que foi picadinho, para ele ficar bem soltinho, tá bom? Olha só um pouquinho esta farofinha aqui com o nosso damasco. Vamos reservar. No nosso bowl, nós vamos estar colocando a nossa farinha de trigo. Não há necessidade em peneirar, tá, pessoal, essa receita. Aqui nós colocamos, então, a farinha de trigo. Nós vamos colocar o sal. Pode ser aquelas 2 pitadas de mãe, bem generosas, sabe? O nosso fermento. E depois eu vou falar com vocês, tá? Como fazer o teste do fermento, para ver se o seu fermento está próprio para o uso. No bowl reservadinho, então, a nossa farinha de trigo, a nossa 2 pitadinhas de sal bem generosa e o nosso fermento. Vamos colocar já também a nossa gota de chocolate, tá? Pode deixar. E nós vamos colocar no nosso processador ou no nosso liquidificador. Outra receita deliciosa, né? Não precisem preocupar caso vocês não tenham nenhuma planetária, nenhuma batedeira super potente. Nós vamos usar o liquidificador mesmo da nossa casa. Então nós vamos colocar no liquidificador. Como esse daqui é um processador, eu quero dar uma dica para vocês. No liquidificador, procurem colocar na parte de baixo, primeiramente, sempre o óleo, os ovos. Aqui, como o nosso processador ele vira, eu vou colocar inicialmente o açúcar. Tá bom? Mas na casa de vocês, como é o liquidificador, vocês coloquem primeiro os ovos e o óleo, tá bom, pessoal? Então nós vamos colocar aqui, no caso do meu, nós vamos colocar o açúcar. Tô bem fazendo baguncinha aqui na bancada, né? Vamos colocar o açúcar, vamos colocar a nossa laranja, lembrando, com a casca. Então procure comprar uma laranja que tenha uma casca mais fininha, uma laranja mais novinha, tá? Essa receita, nada de aproveitar uma laranja que já está na geladeira, na gaveta da sua geladeira ou na sua fruteira. Compre uma laranja bem fresquinha. Nós vamos colocar o óleo, pessoal, óleo de girassol, tá? Ou óleo de milho, o óleo de soja, ele deixa um bolo mais pesado, o sabor mais pesado, tá? E vamos colocar os nossos ovos, 3 ovos, lembrando, ovos frescos, tá? E vamos colocar o nosso mel, que vai perfumar o nosso bolo. Gente, eu sempre falo, né, que eu fico apaixonada com a textura, com as cores do alimento. E os alimentos conversam com a gente. Agora, nesse período de pandemia, a minha primogênita, ela tem ficado muito tempo comigo na cozinha. E ela sempre tem me perguntado algumas coisas. Mamãe, como eu vejo que o arroz está no ponto? Como eu vejo que a massa do macarrão está no ponto? E eu falo com ela que os alimentos conversam com a gente. O arroz conversa, né? Ele fala, faz um pouquinho de água, eu sempre brinco com ela. Mas é apaixonante, né? Todas as frutas, os legumes e as tortas, os doces prontos, são apaixonantes, né? Os alimentos crus, né? Os vegetais, os legumes, as frutas, são lindos. E depois também de uma torta, um bolo pronto, fica mais bonito ainda, não é verdade? Olha só, colocamos aqui no nosso processador ou no seu liquidificador todos os líquidos e apenas o açúcar que está aqui e os demais estão reservados no bowl. E agora nós vamos bater.
Olha como é que fica lindo, gente, a textura. E como bate, não preocupe, tá? Com a casca, ele vai ficar ideal. Olha só como fica lindo. Nós vamos misturar isso agora junto com o seco que nós colocamos aqui, o chocolate, as gotas de chocolate, a pitada de sal, o nosso fermento, a farinha de trigo. Lembra daquela farofinha com damasco? Olha só, nós vamos agora colocar e vamos misturar com o fouet, tá? No tempo da vovó era aquela colher de pau, né? Eu tenho colher de pau, mas depois que a gente conhece como é versátil os nossos utensílios, a gente não substitui, não é verdade? Mas olha, gente, olha que textura linda. Eu amo todos os processos, todos os passos para desenvolver um bolo, uma torta. Eu fico apaixonada. Podem derramar, gente, sem dó, tá? Sem medo. Não há necessidade. Gra, coloca aos pouquinhos e vai mexendo. Não. Pode colocar e ir brincando com essa textura. Chama a garotada de sua casa para vir te ajudar. Deixe lá catar umas gotinhas de chocolate. Não tem problema. Lá em casa, todas as vezes que nós vamos fazer um bolo, uma torta, ou um simples almoço mesmo durante a semana, ou um lanche, é motivo de muita festa. Todo mundo vai para a cozinha. Olha que coisa linda. Fica muito bonito. Podem ir mexendo. O fermento, algumas receitas, o fermento é imprescindível que você coloque ele depois. Se for a batedeira ou liquidificador, deixe para você colocar o seu fermento depois. Aqui, como eu estou mexendo, não estou mexendo de forma rápida, violenta, né? Mas estou mexendo vagarosamente, o fermento ele já está aqui. Eu vou continuar mexendo aqui delicadamente e nós vamos para o intervalo comercial. E nós voltamos já já, não saia daí, porque juntos nós vamos colocar isso na nossa forma que foi untada e vamos levar ao forno. Te aguardo. I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear. We'll watch the world from above as it turns to the rhythm of love. If a goofy one goofy, it's super goofy. You get super goofy.